Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Graças a Deus, né? Agradeça a Deus por mais um dia, porque este é o dia que o Senhor fez. Então a gente tem que ser sempre agradecido. E esteja com o seu coração aberto para fazer o bem ao próximo, tá ok? E falando em fazer o bem, já começo compartilhando aqui essa transmissão. Faça isso com pelo menos 10 pessoas. Vai lá no compartilhar, aí você envia para os contatos do seu WhatsApp ou as maneiras que você tiver de compartilhar. Curte aqui também e se inscreve se não é inscrito, tá bom? Ontem na jornada, você que acompanhou, se não acompanhou, vai lá. Ontem nós falávamos sobre a inveja dos irmãos de José, mas Deus era com ele. E agora a gente vai ver qual foi o resultado disso. É capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, que diz assim, ó: E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então vamos lá. Os irmãos de José, eles passaram adiante para o povo de Israel um espírito de inveja, tanto que estes sempre invejavam aqueles que os ultrapassavam em excelência. O invejoso é assim, ele sempre vai invejar aquele que lhe ultrapassa em excelência. E José foi essa vítima. Mas diz o texto que Deus livrou José de todas as suas tribulações e deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu sobre governador de toda a sua casa. É muito bom a gente estar nas mãos de Deus, porque por mais que invejem você, queiram ou lhe façam algum tipo de mal, Deus vai se responsabilizar de livrar você de todas, absolutamente todas as tribulações. Então eu começo dizendo o seguinte: não importa qual é a tribulação que você esteja passando por motivo de inveja de alguém, Deus vai te livrar de todas elas. E Deus não somente livrou a José, como também deu graça a José e acrescentou a ele sabedoria diante de Faraó e de todo o Egito. E qual foi o resultado? Faraó, rei do Egito, ele exaltou a José e colocou José como governador de todo o Egito. Você que leu a história e lembra dela, você vai saber que Faraó disse que somente ele, Faraó, seria maior do que José em todo o Egito e que ninguém poderia dar um passo se não consultasse a José. Faraó deu um nome egípcio para José, que foi Zafenate-Paneia. Um dos significados desse nome é Salvador do mundo, porque Faraó entendia que pela sabedoria, pelo dinamismo de José, pela capacidade dele de administrar, ele salvaria o mundo daqueles 7 anos de escassez e fome perversa que viria. Então você veja, José recebeu um cargo que estava acima de todos, somente abaixo de Faraó. José ele recebe um nome egípcio, que o nome em si o exaltava, Zafenate-Paneia, uma autoridade sobre tudo e sobre todos. Deus o exaltou de maneira grandiosa, tremenda. Os irmãos lá atrás quiseram se livrar dele, mas com a mão de Deus, a graça de Deus sobre ele, José sobressaiu. Será que isso não pode também acontecer com você? Mas sabe quando que isso acontece conosco? Quando nós temos um coração puro. José não guardou mágoa, não guardou ira, raiva, rancor dos seus irmãos. Tanto que, futuramente, quando José os recebeu lá no Egito, por conta da escassez, eles foram comprar alimentos no Egito, José os perdoou, não passou na cara deles aquilo que eles fizeram. Pelo contrário, quando José foi se revelar para os seus irmãos, José chorou ali, na presença de todos eles se abraçaram. Foi um momento assim que para qualquer pessoa que lê é realmente algo emocionante. Isso mostra a pureza do coração de José. Porque há muitas pessoas
que elas são vítimas de inveja. E aí sabe o que acontece? Elas desejam serem exaltadas por Deus muito mais por vingança contra os seus inimigos do que propriamente para ela desfrutar daquilo que Deus está lhe dando. Há pessoas que elas querem exibir. Exibir é diferente de querer exaltar Deus. Elas querem exibir as suas bênçãos, exibir o que Deus fez ou possivelmente fará para passar na cara dos invejosos aquilo que Deus fez. Se esse é o seu caso, o seu coração está desviado. Os seus sentimentos estão avessos aos sentimentos de Deus. Não é isso que tem que existir no seu coração. Muito pelo contrário. Em tudo, nós temos que desejar exaltar a Deus e desfrutar, sem ligar para quem fala, para quem pensa, ou até mesmo para o invejoso ver o que Deus fez na minha vida. Para com isso. Viva o melhor de Deus para você. Tenha um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus agindo em suas vidas também. José viu o que significa estar na mão de Deus. E olha que ele passou uns perrengues, com licença da palavra, lá no Egito, viu? Passou mesmo. Ele foi preso injustamente. O nome dele correu aí aos ouvidos de todos do Egito, como alguém que tinha aprontado contra a esposa de Potifar. Enfim, ele passou por situações muito complicadas. Mas tudo isso injustamente. E tudo isso Deus estava vendo. E a hora dele ser exaltado iria chegar e chegou. Então não se apresse. Tenha calma. Claro que você não pode cruzar os braços e ficar esperando somente as coisas acontecerem. Faça a sua parte. Mas a hora de você ser exaltado, a hora de você ser exaltada vai chegar. O importante é as coisas acontecendo tudo a seu tempo. Deus livrou José de todas as suas tribulações lá no Egito. E Deus deu graça e acrescentou sabedoria. Que Deus te dê graça. Graça é um favor que você não merece, mas que você alcança. Que Deus te dê graça e que te dê sabedoria para lidar com todas as situações. É assim que eu vejo José. Ele naquela conexão com Deus e Deus dando a ele sabedoria para lidar com todas as situações. E olha, eu vou dizer para você, as situações que nós precisamos lidar são tantas no nosso dia a dia, familiares, situações com amigos, com inimigos, situações sociais e espirituais, e tantas são as situações que às vezes a gente fica confuso. Mas se nós tivermos sabedoria de Deus, isso é maravilhoso para a gente conseguir pontuar cada situação e saber lidar com cada uma delas de forma efetiva. Que Deus faça isso contigo. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê graça. E que você possa sobressair e ser exaltado, exaltada por Ele diante de tudo e de todos para a glória do Pai. Vamos ler mais uma vez esse versículo antes de nós fazermos a nossa oração? Atos 7:10. E livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Era o homem de confiança de Faraó para governar o Egito e governar a sua própria casa. Aquele José que tinha sido expulso da casa de um subordinado de Faraó, agora ele gerenciava, governava a casa de um maior do que Potifar, que era o próprio rei do Egito. Como Deus faz as coisas, hein? Eu tenho uma frase comigo que ela é conhecida, mas me ajuda bastante. Nada como um dia após o outro. Principalmente quando você está andando com Deus. Nada como um dia após o outro. Descansa, que se você está andando com Deus, Ele vai te honrar. A palavra do Senhor não falha. Vamos orar em nome de Jesus? Se isso te fez bem, o que você ouviu aqui, vai fazer bem a outras pessoas. Você é capaz de dividir o pão? De enviar para 10 pessoas, para 20, manda para muita gente. Vai fazer um bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é reconfortante e nos consola. Ontem falamos sobre a inveja dos irmãos de José e o que eles tentaram lhe causar, mas o Senhor era com ele. E hoje
nós vimos que o Senhor livrou José de todas as suas tribulações e o exaltou grandemente lá no Egito. Porque é assim que acontece com quem anda contigo, Pai. E essas pessoas estão orando comigo agora, algumas vítimas de inveja, Pai. Em nome de Jesus, põe a tua mão, a tua graça sobre essa pessoa, assim como o Senhor pôs sobre José. E exalta ela, Pai. Não deixa essa pessoa ser humilhada jamais, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha livrá-la de todas as suas tribulações e levantar essa pessoa do chão para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro crendo no socorro, no amor do Senhor para com aqueles que andam contigo. Assim, em oração, eu abençoo, Senhor, como ministro do Evangelho, todas as pessoas que estão comigo nessa jornada e recebem esta oração em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer isso aí? Glória a Deus. Clica aqui, deixa o seu like. É muito importante para o canal. Escreve nos comentários e se inscreve, abençoada, abençoada. A jornada continua. Até amanhã.